testando. Então olha que interessante. Deus de fato nos testa. A própria Torá em Devarim, capítulo 13, o Eterno está testando a identidade dos Bnei Israel. Aliás, o Eterno está mostrando para eles que futuramente poderiam aparecer testes ao ponto de testá-los no quesito de idolatria, testá-los no quesito de identidade, porque nós sabemos que os Bnei Israel e nós, Bnei Noach, nós temos o Shema Israel como regra. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então, para os Bnei Israel e para os Bnei Noach, nós sabemos que existe somente um Deus, que existe somente um Criador. E quando nós lemos a Torá em Devarim, capítulo 13, fica bem evidente para nós, queridos, que o Eterno está colocando na mesa para os Bnei Israel um teste onde, se aparecer um profeta e operar sinais, milagres e prodígios, e no final, este profeta verbalizar, falar para os Bnei Israel e até mesmo para os Bnei Noach, vamos e adoramos outros deuses. A própria Torá está dizendo em Deuteronômio capítulo 13, em Devarim capítulo 13, eu, o Eterno, estou vos testando. Então, nós sabemos que de fato Deus, ele testou os Bnei Israel no Egito, nessa paraxá de Shemote. Deus, dentro da própria Torá, mostrou que no futuro iria testar os Bnei Israel caso aparecesse um falso profeta, aparecendo milagres, operando milagres, e no final tal profeta iria dizer, vamos e adoramos outros deuses, ou me adora como Deus. Claro que a Torá está mostrando, Deus está testando vocês. Então, podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Deus, querido, Ele nos testa. E eu quero trazer aqui algumas palavras do Humash dentro dessa perspectiva de teste. Até porque nós sabemos quem nós somos hoje. Sabemos a nossa identidade. Nós somos um Bnei Noach, que adoramos um único Deus, o único Criador, andamos aliançados, conectados com o povo de Israel, com o povo judeu, de acordo com Zacarias 8:23, naqueles dias, 10 homens de cada nações pegarão sim na orla de um judeu, e eles dirão, iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Então, assim são os Bnei Noach, estão agrudados nas vestes de um judeu, e nós estamos agrudados nas vestes do Rav Yaakov, aprendendo da fonte, e como dizem os sábios, judaísmo aprende-se com judeus. Queridos, dentro dessa visão de teste, eu quero trazer aqui algumas palavras da introdução da paraxá de Shemote. Estou aqui com o Humash em mãos. Então, olha que interessante essa introdução. Assim que o exílio logrou revelar sua essência interior, o povo judeu estava apto para avançar para a fase seguinte, a entrega da Torá. Então, olha que coisa linda, olha que interessante isso daqui. Eles iriam passar por aquele teste no Egito, dentro daquele contexto, e a próxima fase era uma coisa muito boa. Eles iriam receber a Torá. Então, a introdução do Humash traz para nós essa ideia de passar de fase. E passando de fase tem um prêmio, tem uma bonificação. Uau! A entrega da Torá. O exílio era pré-requisito para o recebimento da Torá, porque o propósito da Torá é ensinar-nos a trazer consciência divina aos aspectos mais mundanos da realidade,
mesmo aqueles que parecem ser antagônicos à consciência divina. No exílio, o povo judeu realizou sua capacidade inata de fazer isto, superar as forças que se opõem à divindade. Olha que interessante. Isso aqui é um complemento do tema que nós estamos trabalhando. Descobrimos a nossa identidade, porém passamos pelos testes. O Egito era um teste para os Bene Israel. E hoje, nós como Ben Noach, também estamos em um contexto, entre aspas, de Egito, onde estamos sendo testados, porém, de acordo com a introdução do Humash, nós como Ben Noach podemos trazer luz para o contexto a qual nós estamos inseridos. Depois de receber a Torá, o povo pôde então prosseguir para concretizar sua mensagem no mundo. Essa era a essência do tabernáculo. Portanto, diz aqui o Humash, a lição geral do Êxodo, o livro dos nomes, é a seguinte: por mais difícil que pareça, não devemos desistir da luta pela consciência divina. Então temos que ser resistentes. Temos que ser resilientes. Temos que trazer de fato a consciência divina. O nosso Rav Yaakov, o nosso líder aqui do movimento Bene Noach Brasil, essa semana passou uma instrução para nós, onde nós devemos aumentar a nossa bondade. Sabe por quê? Porque quando aumentamos a nossa bondade, quando produzimos luz nesse mundo, as trevas, elas são dissipadas. Então, nesse sentido, nós estamos divulgando a consciência divina. As forças contrárias são poderosas, mas temos capacidade de vencê-las. A abnegação revela a essência da nossa alma, revelando nossa alma e cumprindo sua missão singular. Ajudamos a antecipar a redenção. Então, olha a oportunidade que temos. Estamos, assim como os Bene Israel, aqui no livro de Shemot, Êxodo capítulo 1, eles tiveram a oportunidade de trazer o líder, porque eles clamaram a Hashem, e nós sabemos pelo livro de Êxodo que Hashem envia Moshe para libertá-los. E trazendo isso para os nossos dias, nós podemos entender que nós estamos em um Egito, precisamos clamar ao Eterno, precisamos praticar atos de bondade, praticarmos as 7 leis espirituais, sermos um ponto de luz, ainda que estejamos em um contexto de escuridão, porém, quando temos tais comportamentos, já sabendo quem nós somos, a nossa identidade, e miramos força e energia nesse propósito, sem sombra de dúvida, estamos acelerando a chegada do Mashiach. Então essa é uma visão da introdução da Parashá que nos traz aí o Humash. Muito interessante essa ideia de nós trazermos consciência divina para os nossos dias e, sendo assim, adiantando a chegada de Mashiach. E para reforçar ainda mais dentro desse tema que nós estamos trabalhando, quem sou eu? Já descobrimos que somos um Ben Noach, temos uma identidade e muitas vezes estamos inseridos em um Egito e, de fato, precisamos ser um canal de luz. E a introdução do Humash diz que dentro dessa visão somos testados, porém o bem sempre vencerá o mal. Olha o que o Rebbe Menachem Mendel traz na Sabedoria Todo Dia. Estou aqui com o livro Sabedoria Todo Dia, com reflexão do Rebbe de Lubavitch. Então, olha que interessante que o Rebbe fala sobre a identidade. O exílio físico dos judeus era a escravidão forçada. Seu exílio espiritual, a escravidão psicológica à cultura do país em que viviam. Apesar de muitos se assimilarem por causa do exílio, outros lutaram para manter sua identidade, recusando-se a abandonar sua língua
e seus nomes judaicos, porque acreditavam no seu destino e na sua missão. Uau! O Rebbe de Lubavitch, ele está nos ensinando que muitos permaneceram dentro da sua cultura, dentro da sua identidade e não se corromperam. E aí, para concluir, queridos, nós trazemos Shemot, capítulo de número 1, Êxodo, capítulo 1 e o versículo 1, que realmente é o checkmate, é a prova que os Benei Israel, eles permaneceram leais à sua identidade. Então, para nós encerrarmos aqui essa parte, eu gostaria de ler Êxodo capítulo 1. Agora você vai perceber como fica fácil nós compreendermos esse versículo. Nós percebemos que eles estavam no Egito, foram testados no quesito de idolatria, de casamentos mistos, de linguagem sagrada. Eles foram testados no sentido de mudarem os seus nomes hebraicos para os nomes egípcios, nomes idólatras, mas nós percebemos e temos toda essa informação que eles, muitos deles, eles permaneceram fiéis e mantiveram a sua identidade. E nós sabemos que a Torá vem em Êxodo capítulo 1 e mostra que realmente os nomes dos filhos de Israel permaneceram o mesmo. Esse é um dos motivos, porque a Torá repete os nomes dos filhos de Israel. Então começa assim o versículo. E estes são os nomes, Shemot, dos filhos de Israel que vieram do Egito. Cada um veio com sua família. A Torá já não tinha relatado os nomes deles. Porventura a Torá já não tinha falado para nós, lá em Gênesis 46, os nomes dos filhos de Israel. Já parou para pensar? Por que a Torá então repete aqui os nomes dos filhos de Israel? E aí, as explicações que nós temos pelos sábios comentaristas é que a intenção aqui de repetir os nomes dos Benei Israel é nos mostrar que a tradição, que a identidade, que os princípios, que os valores foram mantidos. Os nomes judaicos, os nomes em hebraico sagrados foram mantidos. Eles não trocaram seus nomes. Eles não trocaram as suas identidades. Eles eram os mesmos, mesmo morando em um Egito. Com isso, eu quero dizer que eles passaram pelo teste e receberam a Torá. E que nós possamos, como Ben Noa, pensar, refletir nessa paraxá. Nós temos uma identidade. Que tal nós sermos um canal de luz para as pessoas? Ontem estávamos ali no momento de Havdalah, e depois da Havdalah, nós conversamos com alguns queridos da comunidade Ben Noa e conversamos ali uma temática sobre relacionamentos, sobre gerarmos relacionamentos, gerarmos amizades. E sem sombra de dúvida, quando nós geramos amizades, relacionamentos, geralmente um amigo abre o coração para um amigo. E aí nós temos uma solução. Nós temos o caminho de Deus para mostrar para as pessoas. E o caminho de Deus são as 7 leis espirituais que Deus deu para Adão e para Noé. E isso foi projetado para toda a humanidade e para os Benei Israel, para o povo de Israel, as 613 leis. Que possamos realmente descobrirmos quem sou eu. Que realmente possamos responder essa pergunta com muita facilidade. Somos um Ben Noa, um filho de Noé. A nós foram destinadas 7 leis e suas derivações, e com essas leis sagradas dadas por Deus no Monte Sinai, nós de fato podemos trazer Deus, a morada de Hashem, para a face da terra. Então, que possamos brilhar, sermos luz, mesmo estando na terra do Egito. Que o Eterno te abençoe, Shavua Tov, uma boa semana para você, e sempre digo, estude
a Bíblia, estude a palavra de Deus, porque diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que o Eterno te abençoe. Baruch Hashem.